Olá meninos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para começar mais uma aula. Sim, hoje a nossa novidade é sobre as najas. Isso mesmo, as najas, pessoal, são uma família de cobras. Isso mesmo, não é só um tipo de cobra. Existem várias espécies que fazem parte desse grupo que são as cobras najas. Isso mesmo. E aí hoje nós vamos descobrir um pouquinho mais sobre elas. Então vamos lá? Tem muita curiosidade bacana para a gente poder falar. Bom, pessoal, as cobras são répteis. Vocês lembram que nós já falamos sobre isso? Os répteis são animais de sangue frio. Isso mesmo, aqueles animais que são ectotérmicos. Eles precisam do sol para poder ficarem quentes. Quando não tem sol, eles ficam frios, isso mesmo. Então, as cobras são répteis e elas também nascem por ovos, isso mesmo, elas botam ovos. E a naja, pessoal, é um animal que bota bastante ovo. Elas botam de 20 a 40 ovos de uma vez, isso mesmo. E as najas gostam de cuidar dos ovinhos dela, isso mesmo. Elas não botam e vão embora como as tartarugas. Não, elas gostam de ficar ali perto dos ovinhos vigiando para que nenhum animal coma esses ovos até que os filhotinhos de cobra nasçam. Isso mesmo. E tem outra coisa que é bem interessante das najas. As najas são cobras peçonhentas. Existem cobras que são peçonhentas, como as najas, e as que não são peçonhentas. E o que será que significa peçonhenta? Peçonhenta significa que possuem veneno, isso mesmo, que elas, quando vão atacar, quando elas mordem algum animal, elas injetam veneno, isso mesmo. E as que não são peçonhentas não colocam nenhum veneno na mordida delas. Elas não injetam veneno em outros animais. Mas as najas são peçonhentas, então elas possuem veneno. Como as najas são uma família de cobra, existem vários tipos. Elas são bem diferentes uma das outras também. Elas têm cores vermelhas, pretas, amarelas. Elas podem ter manchas, podem ter listras, isso mesmo. Cada espécie de naja é diferente, mas elas costumam ter cores que chamam bastante atenção. Isso mesmo. E elas possuem o olfato. Vocês lembram o que é o olfato? É quando a gente sente o cheiro. O olfato e a visão muito apurados, então quer dizer que elas sentem bastante o cheiro, assim, bem de longe elas conseguem sentir o cheiro de outros animais e elas enxergam muito bem, pessoal. Elas conseguem enxergar até no escuro e isso é muito vantajoso. Elas vão conseguir ver outros animais no escuro para elas conseguirem caçar, para elas conseguirem comer e elas também vão conseguir fugir de outros predadores que vão buscar elas durante a noite, mas elas vão conseguir enxergar muito bem e vão fugir, isso mesmo. Mas a naja, pessoal, é uma cobra muito arisca. Ela é bem brava, nós precisamos tomar cuidado com as cobras, principalmente com as najas. Mas elas não costumam atacar qualquer coisa, qualquer animal, não. Elas só vão atacar se elas se sentirem ameaçadas, porque elas gostam de viver bem escondidinha. Elas ficam debaixo de pedras, perto de árvores, no meio da grama. Elas gostam de ficar bem quietinhas ali e elas só vão atacar se elas se sentirem ameaçadas, se algum animal ou se a gente for mexer com elas, porque elas gostam de ficar, na verdade, bem quietinhas. As cobras najas são animais bem compridos. Elas conseguem enxergar até 3 metros de comprimento. Isso mesmo. Então, elas costumam ser bem longas. Mas será que a gente consegue encontrar uma cobra dessas quando a gente for num sítio, ou no meio do mato, ou perto de alguma árvore pela cidade? Será que a gente encontra a naja andando por aí? Não, meninos, as najas não ficam rastejando para qualquer lugar e elas não existem no Brasil, vocês sabiam? As najas são originais lá da África e da Ásia, sim, elas só existem nesses dois continentes, elas só nascem lá. Se você
algum dia ver a naja aqui no Brasil, alguma naja, ou num zoológico, ou algum lugar que vive que tem cobras, com certeza essa cobra foi trazida de outro país para cá. Isso mesmo, porque essas cobras não nascem aqui no Brasil. Aqui no Brasil existem outros tipos de cobra que nós podemos conversar mais pra frente. Mas as najas não são originais do Brasil. Elas nascem lá na África e na Ásia. Nós precisamos lembrar muito bem disso. Sabe por quê, pessoal? Tem acontecido coisas muito ruins. Tem pessoas que estão buscando essas cobras e estão traficando. Isso mesmo, traficando é uma coisa muito, muito, muito feia. Essas pessoas vão lá nas florestas, lá nesses países onde elas vivem, capturam essas cobras, guardam elas dentro de caixas, todas de qualquer jeito, e aí elas ficam muito nervosas, muito assustadas e comercializam. Isso mesmo, paga muito dinheiro por essas cobras. E tá errado, pessoal. Nós não podemos tirar esses animais quando a gente bem entender das florestas, dos lugares onde elas vivem e começar a vender. É isso mesmo. Isso é muito feio. É uma violação de lei. Isso mesmo. Traficar animais, pessoal, é muito errado. E as pessoas que fazem isso podem até ser presas. Vocês sabiam disso? Então, meninos, nós temos que prestar bastante atenção, porque nós não compramos esses animais em qualquer lugar. Nós não podemos comprar qualquer tipo de animal. Existem os animais que a gente pode ter em casa. Olha, vocês já sabem, quais são os animais que a gente pode ter em casa? São os hamsters, são alguns passarinhos, alguns peixinhos que vivem em aquários, os cachorrinhos, os gatinhos. Esses animais são animais selvagens. Eles gostam de ficar na casa deles, no lugar onde eles vivem, no meio das plantas, no meio da selva, vivendo na floresta, no meio das árvores. Isso mesmo. Não são todos os animais que a gente pode ter em casa. Essas pessoas que ficam traficando esses animais, elas estão fazendo errado, porque elas estão tirando esses animais dos habitats naturais deles. Eles sentem muita falta. Eles podem mudar o comportamento, eles podem ficar tristes, podem morrer de tão tristes que eles ficam. Eles podem ficar mais agressivos, eles vão ficar com medo, eles podem morrer porque não tem o tipo de alimento que eles estão acostumados a comer. Isso são coisas muito feias. Esses animais são tratados muito mal quando eles são vendidos desse jeito. Eles são colocados em caixas de qualquer jeito, sacos, viajam por muito tempo, muitos chegam mortos no lugar porque não conseguiram sobreviver à viagem. É muito triste, pessoal. E aí, conforme isso vai acontecendo, esses animais podem acabar. Isso mesmo, eles podem até entrar em extinção de tanto que as pessoas vão vendendo, vão tirando eles dos lugares deles e aí eles vão morrendo, vão tirando eles da onde eles moram, onde eles estão acostumados, onde eles sempre viveram e aí eles acabam morrendo. E se isso continua, esses animais não vão mais existir com o tempo. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Nós não podemos ter todos esses tipos de bichinho. Tem alguns bichinhos que vivem lá no lugar onde eles nasceram e eles precisam ficar lá para continuar a viver. Existe uma característica muito marcante das cobras najas. Isso é elas são conhecidíssimas por causa disso. Olha só como elas são diferentes. Vocês percebem que aqui perto do pescoço delas, elas são maiores? Isso daqui tem o nome de capuz. Também pode chamar de capelo, isso mesmo. A naja tem essa característica muito marcante. E esse capuz, esse capelo, é quando elas sobressaltam as costelas, os ossos das costelas que estão no pescoço dela. A gente tem a nossa costela aqui perto da barriga, são vários ossinhos. E a naja tem isso por todo o corpo. E aí, esse capuz acontece quando elas conseguem abrir esses ossos, isso mesmo, eles vão abrir assim perto do pescoço e aqui vai ficar bem maior do que o resto do corpo. Olha só que legal. E é bem bonito, pessoal. Esse movimento que elas fazem de abrir as costelas do pescoço, elas conseguem impor respeito. Isso mesmo. Quando elas estão
lá na floresta, junto com outros animais, elas levantam uma parte do corpo junto com a cabeça e elas vão ficar eretas, assim, uma parte vai ficar bem em pezinho, e aí elas vão abrir esse capuz, vai ficar bem grandão, assim, bem bonito, bem colorido, e aí os outros animais vão ficar com medo dela, vão ficar assustados e vão respeitar a Naja, isso mesmo. Então, é um animal que usa esse capuz para defesa, isso mesmo, pessoal. E aí, os outros animais que vão querer atacar ela, ou os predadores, né? Esses animais que vão querer atacar ela, né? Os predadores não vão mais atacar, alguns vão ficar assustados e vão sair correndo. E outros, que são os que ela vai capturar, vão ficar com medo, paralisados, olhando a beleza dessa Naja, e aí ela vai ter tempo para conseguir comê-los. Isso mesmo, mas a Naja também tem uma coisa que é muito diferente, pessoal. Algumas Najas, como elas são animais peçonhentos, né? Elas vão ter veneno, elas possuem duas presas, são 2 dentes maiores, olha só, que estão aqui na frente, que possuem veneno, isso mesmo. Mas tem algumas espécies de Naja que conseguem soltar esse veneno como se fosse um esguicho, isso mesmo. E aí, esse veneno vai, voar lá longe e elas vão conseguir derrubar esse veneno em outros animais. E aí, esses animais vão morrer e aí elas vão poder comê-los. Então, pessoal, essas Najas que conseguem cuspir o veneno lá longe, elas são conhecidas como Najas cuspadeiras. Isso mesmo. Olha só uma foto dessa Naja. Viu como elas ficam bem pezinhas? Abrem o capuz, né? Abrem o cabelo, ficam bem paradinhas e conseguem jogar esse veneno bem longe. E elas vão conseguir matar esses animais para poder comer ou para poder se defender. Isso mesmo, porque um dos animais que mais comem as Najas, pessoal, são os mangustos e os javalis. Esses são os 2 animais que mais gostam de comer Najas. E por isso que elas fazem isso tudo. Elas fazem barulho, elas conseguem enxergar bastante, bem de longe, até de noite. Elas abrem o cabelo, elas ficam em pé, elas cospem veneno, tudo para poder se defender. E esse veneno das Najas, pessoal, é muito, muito, muito perigoso. Esses venenos podem deixar as pessoas cegas, podem matar um homem em 30 minutos. É um veneno muito forte e ela vai provocar vômito, vai provocar paralisia, a pessoa não vai conseguir se mexer. Isso mesmo, por isso que as Najas são animais que nós precisamos ter bastante cuidado. Na verdade, todas as cobras nós precisamos ter cuidado, mas vamos lembrar que existem aquelas que não possuem veneno também, não é verdade? Mas as Najas são as que possuem, então nós precisamos ter bastante cuidado com elas. Bom? Então, olha só, vocês conseguiram aprender um pouquinho mais sobre essa família de cobra que é bem legal, que é muito conhecida, é muito bonita. Olha só como elas podem ser bem coloridas. Isso mesmo. Então, hoje nós aprendemos um pouquinho mais delas. Em outro vídeo, nós podemos falar sobre outros tipos de cobra. Nós podemos falar sobre uma cobra que tem aqui no Brasil, chama cascavel. Você já ouviu falar? Então, nós vamos conversar outro dia em outra novidade sobre essa cobra, combinado? Um beijo para vocês e fiquem com Deus. Tchau!